Bom dia, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de redação. Essa semana estaremos dando continuidade ao gênero textual carta, tá? Só que essa semana estaremos falando sobre carta argumentativa. Na aula passada falamos sobre carta pessoal, né? Nosso gênero textual estudado foi carta pessoal. Dando continuidade à aula passada, vamos estudar agora o estilo carta argumentativa. Vamos conhecer esse gênero textual. Carta argumentativa é um gênero textual muito importante na sociedade contemporânea. Isso porque é por meio dela que os cidadãos podem opinar sobre diversos assuntos enviando seus apontamentos para destinatários diversos, tais como instituições privadas, representantes públicos ou jornais. A função básica é apresentar e defender o ponto de vista do remetente. Ou seja, a carta argumentativa ela serve para você expor a sua opinião sobre determinado assunto. Você vai ler, vamos supor, um artigo no jornal, ou uma notícia numa revista, ou mesmo notícia em sites, né, jornalístico, ou sites culturais, e você não gostou daquilo, ou você gostou muito, mas quer indicar, quer falar mais alguma coisa para poder acrescentar naquele assunto que você leu. Então, você vai escrever uma carta usando os seus argumentos, fazendo com que aquele autor que escreveu aquela notícia, aquele documentário, aquela entrevista, você vai escrever para ele, né? Indicando seus argumentos sobre o que você achou. Se achou válido o que ele falou ou não, e se achou ou não, você vai colocar seus argumentos. Ah, eu achei válido, mas poderia acrescentar isso para tornar mais plausível a sua ideia. Não, não gostei do que foi exposto, eu acho que você deveria se informar melhor sobre o assunto, porque não é bem assim que acontece na realidade. Então, através dessa carta argumentativa, você vai dar o retorno daquilo que você leu, daquilo que você entendeu, acrescentando algo novo ou não, ou simplesmente indicando a sua opinião sobre aquele assunto. Estrutura. A estrutura é básica da carta pessoal que nós vimos. Ó, a estrutura do gênero em questão traz elementos básicos da carta, tais como data. Nas cartas é necessário escrever na primeira linha do texto o momento e local do remetente, aquele que envia a carta. Está quando escreve. Toda a carta, seja ela pessoal, argumentativa, carta de reclamação, você tem que colocar a data para ficar documentado o dia, o ano e o mês que você escreveu. Ó, exemplo, São Paulo, 7 de abril de 2019. Vocativo. Vocativo é aquilo que eu falei para vocês. É o chamamento, é aquilo que você dá destaque, para que você quer dar ênfase. Ó, na carta logo abaixo da data, deve-se informar a quem se dirige aquele texto mediante o vocativo. É bom lembrar que o vocativo é uma estrutura linguística que tem como função referir-se diretamente ao interlocutor de uma comunicação. Então, aqui, ó. Recife, 13 de maio de 2003, prezada professora Maria. Perceba, prezada professora Maria é o vocativo da carta, porque é a ela que está sendo endereçada. É a ela que você quer que chame a atenção, que é exclusivamente para ela a carta em questão. Então, esse vai ser o vocativo. É aquele chamamento, aquela ideia que você faz para quem você vai mandar,
para frisar para quem você quer endereçar aquela carta. Corpo do texto. Essa parte da carta refere-se ao texto em si, sem estrutura auxiliares, aqui descrito, ó, fechamento ou despedida com assinatura. Então, ó, no final da carta é comum que exista uma saudação, final do destinatário da carta, e logo abaixo a assinatura do remetente. É bom lembrar que, nos vestibulares, normalmente não é permitido assinar carta por medida de segurança. Então, nos vestibulares, geralmente não se assina carta, se assina com o nome do órgão. Vamos supor que o vestibular é da UERJ, assinado Coordenação de Educação, setor UERJ. Não coloca o nome específico, pode colocar o setor. Um nome específico, não. Ó, atenciosamente, professor João Ferreira da Silva. Então, ele faz parte do setor de vestibulando, aquele que trata dos assuntos dos vestibulandos, dos vestibulares. Ele não assinou como, como fosse carta pessoal. Ele assinou pela a instituição. Característica. Para além das questões estruturais inerentes a quase todas as cartas, especificamente da argumentativa, é necessário estar atento às seguintes características: a apresentação do assunto da carta e a tese, opinião do autor sobre o tema, introdução, no tema da introdução, né, da carta. Então, ó, a apresentação do assunto é fundamental para o leitor saber sobre o que você vai falar. Tá? Então, tem que ter a apresentação do assunto, para que o autor saiba sobre o que é a sua reclamação, sobre o que você vai falar, qual é a sua opinião sobre esse assunto. Construção de argumentos bem fundamentados que comprovem o ponto de vista do remetente. Então, quando você for enviar a carta para determinado local, você tem que ter argumentos bem fundamentados, ou seja, bem fortes, bem convincentes daquilo que você está falando. Se possível, desenvolvimento de contra-argumentação, ou seja, a produção de argumentos que refutem ideias contrárias àquelas do autor. Então, quando você usa contra-argumentação, é que você está contra a ideia daquele assunto que foi publicado. Você é contra a visão do autor. Você tem a sua própria visão. Você tem o seu próprio argumento. Então, você vai estar fazendo uma contra-argumentação naquele artigo. Conclusão: sintetizando os argumentos e a tese, ou, se necessário, sugerindo soluções para os temas abordados. Você pode, além de apresentar os seus argumentos na carta, você pode sugerir o que pode estar mudando naquele assunto, naquele determinado artigo, naquele determinado pesquisa. Então, além de você expor a sua opinião, você pode sim sugerir, dar sugestões do que fazer para melhorar. Você, como leitor, porque você está lendo, você que está tendo aquele pensamento, você que está tirando uma ideia daquele assunto. Então, nada melhor do que o leitor para fazer a crítica, porque é ele que está, vamos dizer assim, corrigindo, né, o que o autor está escrevendo. Está fazendo uma análise daquilo que foi escrito. E pode concordar ou não. Possui um caráter pessoal, sendo escrita na primeira pessoa do singular. Carta argumentativa, você está usando os argumentos, então é a primeira pessoa do singular. É direcionado a um leitor específico,
com o qual é estabelecida uma relação havendo interlocução, ou seja, você vai direcionar essa carta argumentativa para alguém, um órgão específico ou a uma pessoa específica. O objetivo é convencer ou persuadir um interlocutor específico, ou seja, fazer com que a pessoa concorde com os seus argumentos. Traz argumentos que defendem um ponto de vista ou posicionamento do remetente. É habitualmente escrita para que seja feita uma reclamação ou uma solicitação. Então, à medida que você faz, você escreve, você manda uma carta argumentativa, você está fazendo ou uma reclamação ou uma solicitação do que poderia mudar naquele determinado assunto, do que está faltando, do que poderia inserir. Tudo bem? Aqui tem um exemplo de carta argumentativas. Ó, data, né? Vocativo, Florianópolis, 18 de maio de 2015, vocativo lá aqui embaixo. Prezado senhor Silva. Quando fala prezado senhor Silva, já sabe que é uma linguagem mais formal. Como leitor assíduo da revista Saúde, em primeiro lugar, venho agradecer o benefício que os artigos publicados têm proporcionado à minha família. Muitas das dicas fornecidas conseguimos colocar em prática e, dessa forma, melhorando consideravelmente nosso bem-estar. No último número da revista, lemos uma matéria sobre os perigos que o excesso de sal na alimentação pode provocar à nossa saúde. É de fato que já tínhamos alguns conhecimentos sobre o assunto, porém, não em detalhes. Como a nossa família está sempre em busca de uma vida mais saudável, desejamos também colocar em prática algumas dessas dicas. Ocorre que o sal já faz parte das nossas vidas. Há tempos e não encontramos com tanta facilidade receita que não o utilizem. Sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem, publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem a saúde. Atenciosamente, leitor. Então, no início, no primeiro parágrafo, ele está concordando com o autor desse artigo, que está dando dicas de saúde. Ele está dizendo que agradecendo que as dicas são ótimas, que estão seguindo, porém, no último parágrafo, ele dá uma sugestão, já que ele diz que o sal faz mal à saúde, que ele coloque, então, nas próximas publicações, comidas que substituam o sal por outros condimentos que não façam mal à saúde. Então, ele concordou em primeiro momento com o autor do artigo, porém, ele argumentou sobre o que ele escreveu, sobre o sal fazer mal à saúde, mas não deu a dica de como pode diminuir ou substituir o sal por outra coisa que não prejudique a saúde. E esse leitor fez isso. Ele pediu que fosse, na próxima publicação, ensinado alguma alimentação que substitua o sal por outro condimento. Então, uma carta argumentativa ela é baseada nisso. Você pode concordar em primeiro momento ou pode discordar do artigo todo, ou pode fazer como ele fez, concordar no primeiro momento, porém com ressalva e dando dica do que pode ser mudado para melhorar. Outra carta argumentativa, aqui já é uma carta mais direcionada à empresa. São Paulo, 31 de outubro de 2002. A Indoscar S.A. Desejo comunicar minha insatisfação com o serviço de atendimento ao cliente e garantia. Meu veículo Vesúvio Turbo, aí tem aí a numeração do chassi, se encontra na concessionária Stop, na Avenida Belém, em São Paulo. Levei esse veículo para a concessionária em questão no dia 23 de 10 de 2002, para a revisão programada dos 20 mil quilômetros. 2 dias depois, comunicaram-me a necessidade da substituição da embreagem e me enviaram
um fax do orçamento. Intriga-me o fato de ter levado esse veículo diversas vezes a stop nos últimos 12 meses, por motivos diversos, e nenhum funcionário que manobrou ou testou o carro ter notado esse problema na embreagem. A não ser agora. No mesmo dia do recebimento do orçamento, contactei o atendimento ao cliente registrando minha queixa. Até esta data, porém, não obtive retorno ou resposta. Gostaria que vocês considerassem sua posição e tratassem esse caso com muita atenção, cuidado e respeito para que mantivesse uma relação fornecedor vezes cliente boa e duradoura. Agradeço seu contato. Então, aqui ele está colocando uma carta argumentativa embasada numa reclamação. Por que que quando ele colocou o carro lá, não falaram o que precisava, falaram 2 dias depois, e mesmo assim, quando o manobrista ou outro funcionário do carro testou, não notou o problema? Então, a carta que ele está dirigindo à empresa é uma carta usando esses argumentos e de reclamação do atendimento. Pensando nisso, vocês vão fazer uma carta argumentativa de 15 a 20 linhas endereçada ao jornal da sua cidade, que nós temos o Globo, temos o Extra temos o G1, temos o Meia Hora, acho que não tem mais não, mas tinha. Propondo uma nova atividade de lazer e cultura. Apresente argumentos convincentes. Ao terminar, assine como um leitor ou uma leitora. Então, você vai direcionar uma carta argumentativa em que você vai estar propondo uma nova atividade de lazer e cultura na sua cidade, tá? Você vai estar usando argumentos falando por que essa atividade de lazer e cultura é importante para a sua cidade. O que ela vai beneficiar? Porque para você conseguir que aprovem essa nova atividade de lazer e cultura, você tem que apresentar argumentos convincentes. Então, faça uma carta argumentativa nessa estrutura que nós aprendemos hoje, assine como leitor ou leitora, endereçada ao jornal da sua cidade. O vocativo, você bota ao jornal O Globo, ao jornal Extra, tá? Sempre endereçada a um jornal específico. Não vai botar o jornal da minha cidade, pelo amor de Deus. Linguagem mais formal, porque você vai estar endereçando a uma instituição, né? A um serviço de atendimento ao cliente, porque o jornal não deixa de ser um serviço de atendimento ao cliente. Então, é uma linguagem mais formal, tá bom? Dúvida, vocês podem me contactar por e-mail. Se quiserem mandar a atividade antes, para eu dar uma olhada, antes da nossa sala de dúvida, fiquem à vontade. Se não, compartilharemos todos das dúvidas e das informações prestadas, tá bom? Então, por hoje é só. Se cuidem ficando em casa, tá, crianças? Até a próxima aula.